são as neuroses principais, como que se forma a psicose, quais são as principais, e a gente sabendo como que se forma, a gente vai ter uma noção de como que se evita. Como é que vamos evitar uma neurose, uma psicose. Então eu vou mexer com isso agora. Isso aqui pode apagar, né? Curso de difusão, informação, maratona, chip, vida. Aí quase que levei um pouco. Bom, definir uma neurose, apesar de parecer uma coisa simples, não é, porque a neurose implica processos psicológicos, físicos, e vista assim superficialmente, não é? A gente conta nos livros, parece muito fácil mesmo. Muitos divulgadores de parapsicologia, assim, professores de parapsicologia, alguns padres que dão cursos, então eles incutem na cabeça das pessoas que assistem a esses cursos uma porção de informações inexatas e provam. Por exemplo, muitas pessoas aqui terão ouvido que a neurose é causada por um trauma e que a gente faz uma regressão de idade, descobre o trauma e aí fica livre da neurose. Isso é uma superstição completamente incutida. Agora eu pergunto, e se vem a você uma pessoa completamente neurótica, sem trauma nenhum, pelo contrário, tendo tido uma vida até aqui sem trauma? Uma vida completamente agradável, cheia de amor, de felicidade, de tudo, e está com neurose. Aí, onde é que está a explicação do trauma original? Eu prefiro definir, isso estou falando de experiência, do meu trabalho, então depois eu vou dar a definição que se dá em psicoterapia, mas para mim, basicamente, a neurose consiste numa reação ineficaz de ajustamento, uma reação da pessoa ineficaz de ajustamento a uma situação difícil, uma reação ineficaz de ajustamento a uma situação difícil ou uma ameaça, situação difícil ou ameaça, não é? A qual reação traz um sofrimento exagerado à pessoa, tornando-o desajustado. Traz um sofrimento exagerado, tornando-o desajustado. Então é assim. A pessoa, isso é uma definição operacional. Quer dizer que a gente não está por gêneros e espécies, não estamos definindo filosoficamente. É uma descrição que mostra muito bem o que é, não esgota o assunto. Então, com muita humildade, nós aventamos isso. Então, é uma tentativa de ajustamento, mas na realidade desajusta a pessoa. Então, eu vou dar exatamente o exemplo de uma pessoa que está altamente neurótica por não ter tido nenhum trauma. Vou dar esse exemplo. Mas por que está falando neurose e psicose? Porque toda gente que procura uma ajuda vai lá, você tem a pronto-socorro, tirando esses casos espetaculares de crise, que já falei, temos que ver um pouquinho o que pode estar por dentro dela. Então, por isso que nós vamos entrar, não para ensinar vocês a serem terapeutas, mas para poder depois saber o que está acontecendo e encaminhamento. Inclusive, mas minha paróquia é pobre. Existe um grupo também, assim como tem alcoólatras anônimos, tem um grupo de neuróticos anônimos. As pessoas se reúnem, conversam e assim vão melhorando nas suas neuroses. Não paga nada. Isso aí não tem aí lugar que não se possa criar um grupo de neuróticos anônimos. Eu conheço cidades pequenas que tem. Todo mundo conhece do mundo, mas tem. Hein? Tem, né? Temos lá onde? Então, Mato Grosso, lá no fim do mundo você tem. É o faroeste brasileiro. Eu tive em Mato Grosso, eu tive lá naqueles montes lá em cima, como é que é? Chapada dos Guimarães, estive lá, tem slide lá, conheço.
Quando a gente sai do Brasil, chega em Mato Grosso. Agora, há uns 3 anos atrás, chegou aqui uma senhora apresentando fenômenos paranormais. Assim, fazendo uma listinha dos fenômenos que ela alegava. Primeiro, a aliança dela estourou no dedo, aliança de ouro, em vários pedaços, inexplicavelmente. Segundo, ela olhava para uma planta, a planta secava. Toda a trepadeira da casa dela secou. Mal olhava. Agora vocês calculem a dose de energia que ela estava soltando para secar uma trepadeira. O cachorro dela rosnava para ela. Deram um vidro de água benta para ela benzer a casa por causa de fenômenos assim que acontecia de assombração. Ela colocou o vidro em cima da geladeira, o vidro explodiu. Então ela estava super tensa, super nervosa, com aquilo que o Padre Quevedo chama, como é que é, tem hemorragia, depois tem telerragia. Não, hemorragia é psicorragia, então não é telerragia. Outro dia eu misturei Pierre Cardin com Teilhard de Chardin, parece que ninguém percebeu. Então, ela veio. Você vai conversar sobre a vida dela? Perfeito. Uma pessoa que foi criada, nasceu em berço de ouro, de um lar muito amoroso, muito bom. Agora, o que aconteceu? Era uma família de diplomatas. Se ela viajava, encontrava um carro e tapete para ela sair e entrar num carro, onde ela fosse. Tudo muito bem, não sofreu nada nunca. De repente, houve um golpe político na terra dela, estrangeira, né? Houve um golpe político, a família perdeu tudo e, de repente, ela se viu sozinha para lutar contra esse mundo. Ela estava totalmente despreparada para viver no mundo de hoje. Então, tudo era novo, tudo difícil, aquele esforço de adaptação dela ao mundo, ela não conseguia, se via ameaçada constantemente, daí ela entrou numa neurose tão grande. Portanto, vocês vejam, se uma pessoa que é neurótica, ela vem morar em São Paulo, ela fica sadia. São Paulo é uma terra de neuróticos. Uma pessoa neurótica que vai mudar no interior, ela fica neurótica, ela não vai aguentar aquele sossego que ela passa no interior. É sabido, foi observado, isso aqui pela Departamento de Saúde dos Estados Unidos, porque fez muita pesquisa de saúde na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que pessoas tidas como loucas, psicóticas, indo para a guerra, elas ficam bem. E pessoas sadias, indo para a guerra, ficam loucas. Quer dizer, então não é que você tem o problema é um problema de ajustamento. Então é isso que eu quero colocar. A neurose, assim, a pessoa se sente de repente desajustada, se sente mal, ela começa a fazer várias tentativas inconscientes, faltou essa palavrinha aí, tentativas inconscientes de se ajustar, e isso vai comendo o organismo e ela acaba sofrendo dos nervos. Por exemplo, o caso de uma pessoa, por exemplo, que tem esgotamento nervoso, muito comum. Você vê que o esgotamento nervoso. Trabalho esgota, mas nem tanto. Se você trabalha numa coisa que você gosta, que você adora, aquilo para você vira piquenique. Você pode cansar fisicamente seus olhos, suas mãos e fazer aquele serviço, mas se você descansa, tira uma férias de vez em quando, também uma pessoa que nunca descansa também já é neurótica. Você fica bem. Agora, o que deixa a pessoa esgotada é trabalhar com conflito, fazer uma coisa que não gosta, é trabalhar contrariada, é trabalhar com outro problema batendo na cabeça. Então toda pessoa que vem para mim com esgotamento, eu reparo que traz juntamente um conflito. E às vezes ela busca no trabalho uma fuga do conflito. Então ela se desgasta dos dois lados, no trabalho e no conflito. E aí esgota mesmo. Então, quer dizer, não é esse negócio de ter um trauma. Então todo mundo vem, quero fazer uma regressão. Às vezes nem é indicada a regressão. Uma pessoa que sofreu muito, está bem lembrada dos seus problemas, ela vai fazer uma regressão, só reviver aqueles problemas e sofrer de novo. O negócio é a terapia se vir partir para outra. Vocês vejam o que dá quando uma pessoa não competente se mete a fazer psicoterapia. Para ela está tudo bem. Tem trauma, vamos tirar o trauma e pronto. Então aparece uma pessoa para você socorrer, já sei, vou fazer uma regressão, vai tirar o trauma e você vai ficar numa boa.
Tá, ótimo, ótimo. De vez em quando baixa um aqui que fez isso aí, vem todo estourado, então aí vem para consertar. Que nem o curioso que mexe no rádio, né? Ele começa a mexer, daí dá um puff. Aí então, agora tem que levar para o técnico. Bom, então é assim. Nós temos, nesse jogo de ajustar, a vida impõe, a vida traz ameaças para nós. Nós estamos ameaçados de perder o emprego, de sermos perseguidos, de faltar o petróleo, não poder mais andar de Mercedes-Benz. Nós somos ameaçados por assaltantes na rua. Nós somos ameaçados por uma porção de coisas. A vida está cheia de ameaças, constantemente cheia de problemas. Pessoas que vivem ao nosso lado, que nos fazem infelizes. Então existem problemas, ameaças que vêm de fora, e além disso trazemos ameaças que vêm de dentro. Aí nós podemos trazer problemas do passado, claro. Só que esse trauma do passado nem sempre é um fato também, assim, um fato traumático, um fato grande que aconteceu quando você tinha 2 anos de idade e estava no útero materno. Às vezes o trauma do passado é um dia a dia. Umas gotinhas assim que vão enchendo seu copo e que o dia vai transbordar. Às vezes você não encontra nada de significativo, mas um dia a dia assim. Às vezes nem são palavras que nos dizem, mas uma atmosfera que reina em casa. Eu tratei de uma senhora que tinha problema sexual muito grande, de repressão sexual, então estava tendo problemas com o marido. E, no entanto, na casa dela, nunca houve uma palavra sobre sexo, nunca houve nenhuma proibição, nunca houve nada com relação ao sexo. Nada. Exatamente aquela atmosfera de tabu, de não se toca, não se fala, com o silêncio, com as atitudes assim de resguardo, os pais estavam colocando nela inibições que depois foram interferir. Então nem sempre são acontecimentos. Então tem as ameaças de fora e tem as ameaças de dentro, né? Então esse, de um lado as ameaças, de outro lado a resistência da pessoa em suportar essas ameaças ou de encontrar uma solução para essas ameaças. Então o jogo, as ameaças de dentro e de fora e a força da pessoa. Quando os recursos da pessoa para resolver essas ameaças, os recursos e a força dela são suficientes, ela lida com as ameaças e ela tem saúde mental. Quando os recursos dela não são suficientes, as ameaças prevalecem, ela começa a ter reações de medo, reações de angústia, porque ela está sendo ameaçada e ela não está sabendo resolver aquilo. Isso pode ser tanto em nível consciente como em nível inconsciente. Então, aqui, eu vou dar um esqueminha elucidativo. Depois, se quem quiser copiar, copia, porque depois eu vou pagar. Aproveita que eu estou de bom humor. Aqui. Vamos colocar aqui embaixo, a ameaça. Ameaça, perigo, stress. Né? Aqui é zero. Não existe, né? Todo mundo está ameaçado de qualquer maneira. E aqui, digamos, seria o máximo. Isso aqui é só didática, ninguém pode medir uma ameaça. Inclusive, tem coisas que não ameaçam a mim, ameaçam a você. Eu se vê uma barata em cima da mesa, ou eu deixo lá, ou dou uma tacada nela. Outra pessoa pode sair correndo da sala. Para mim não é para ela. Então isso aí também é relativo também. Ameaça. E aqui nós temos os recursos de ajustamento da pessoa. Eu vou colocar um RA porque é muito comprido. Recurso de ajustamento. Se a pessoa, se ela é capaz de lidar ou não é capaz de lidar. Certo? Aqui nós vamos fazer o contrário. Em vez de colocar o zero, vamos colocar o zero aqui em cima. Essa pessoa aqui não tem recurso nenhum de ajustamento. Essa aqui tem, completamente. Uma pessoa cheia de recursos. Vou dar um exemplo. Você vai ligar a tomada, e a tomada, dá aquele estouro e sai uma labareda. Bom,
Se você é um eletricista profissional e está acostumado com isso, você sabe exatamente o que fazer. Então você tem recursos para lidar com isso. Você vai desligar a chave, ou o disjuntor, você sabe que fogo de eletricidade não se apaga com água, a não ser que seja tudo desligado, então aí você apaga aquele fogo, abafa e pronto. Uma pessoa completamente sem recursos começa a gritar, fica histérica, pode até desmaiar. Já assisti isso, a pessoa foi ligar a tomada, deu um puff, começou a berrar e deu a luz. Estava grávida, foi para o hospital na hora e pronto. Falta de recursos. Isso é um exemplo assim corriqueiro, né? Então são recursos da pessoa para lidar, para se ajustar. Digamos assim, um problema agora, tem um problema financeiro. Então, ele perdeu o emprego. Aí, mas ele tem recursos, é assim, eu vou inventar um brinquedinho, vou vender na feira e eu vou ganhar, aí no Pico Jaraguá eu vou ganhar um dinheirinho e já vamos ter o que comer. E fabrica lá os brinquedos, chama os filhos, ensina, cada um faz uma pecinha, vai lá pro Pico, começa a vender, a mulher vende pamonha, faz isso, aquilo, eu sei que eles estão comendo e bebendo. Isso é um recurso de ajustamento. O outro sujeito que não tem esse recurso, perdeu o emprego, ele vai beber. Ele não foi capaz de se ajustar. Portanto, a neurose, na base está isso, falta de recursos. Então, se vocês estão perguntando como é que faz para evitar uma pessoa ser neurótica, desenvolver no indivíduo recursos de ajustamento. Não se trata de dar uma chave para ele, mas de ensinar a fazer a chave. Ou como repetiria o Padre Haroldo, não se trata de dar um peixe, mas de dar um anzol. Eu digo é ensinar a pescar. E ensinar onde é que tem anzol, porque se ele perde aquele que eu dei para ele também, aí. Então, na ausência ou na ameaça, quando é muito grande, e se a pessoa tem 100% de recurso de ajustamento, aqui nós temos a saúde mental. Então nós temos saúde mental. A pessoa é capaz de resolver qualquer problema, ela é tranquila, ela sabe, e além disso não tem problema para resolver. Por que ela vai estar pirada? Não tem condição. A saúde mental. Claro que aqui eu estou falando do ponto de vista psicológico, porque ela pode ter um mal físico, uma lesão cerebral, uma coisa assim física, sífilis na cabeça, um negócio, câncer não sei aonde, então isso aí pode, estou falando psicologicamente falando, saúde mental. Vamos pegar uma pessoa que tem zero, ela tem zero de recursos, e aqui o máximo de estresse. Essa pessoa vai para a loucura, porque ela não, aparece um problema, dificuldade, não sabe o que fazer, ela fica perdida, é demais para ela. Então aqui nós temos a psicose. E aqui nós temos os diversos graus de neurose aqui pelo meio. Neurose. Você pode incluir uma psicose? Evoluir? Pode. Porque, como eu falei, a neurose é uma tentativa de ajustamento. Como a pessoa não tem recursos, digamos assim, em casa o clima é assim de botar a culpa, fazer a pessoa se sentir culpado, né? Então, há muita rigidez e é exigido muito dela. Então, eu estou constantemente se sentindo culpada por não ter feito uma coisa. Agora, a pessoa viver com culpa é uma coisa pesada, é uma pessoa diferente. Ninguém gosta de culpa. Se vocês quiserem a prova, basta acusar alguém de alguma coisa, ainda se de verdade ele vai se defender na hora. E muita coisa que nós fazemos é para salvar o nosso ego, parecemos bem. Ninguém quer parecer mal. Ninguém gosta de culpa. E às vezes a pessoa tem que conviver com o sentimento de culpa. Então, o que o inconsciente dela faz? Ela fala assim, eu vou te purificar. O consciente não fala desse jeito, mas é claro que não fala. Mas a gente tem didaticamente, faz de conta que ele está falando. Eu vou te ajudar. Você vai lavar sua mão toda hora e a lavação de mão vai tirar sua culpa. Então a pessoa começa, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão e não para de lavar a mão. E aí não tira o sentimento de culpa. Mas ela está sempre lavando. É a neurose de lavar a mão. É a neurose de lavar a mão, que é muito comum. Pilatos não lavou para tirar a culpa dele? Pois é.
é um exemplo perfeito de um mecanismo inconsciente para salvar a pessoa do sentimento de culpa. Então, aquela definição que eu dei é uma reação de ajustamento, mas que não ajusta, desajusta, e faz a pessoa sofrer. Por que é neurose? Porque ela está na realidade, ela sabe perfeitamente que aquilo não funciona, ela simplesmente não consegue evitar, e ela sofre. Agora, o psicótico não. O psicótico aqui, quando esses recursos não bastam para salvar a pessoa, quando eles não bastam, aí ela sai da realidade, aí ela parte para o mundo da fantasia, porque a realidade fica muito pesada. Ela vai para o mundo da fantasia. Então, aí ela resolve o problema diferente. Você vai conversar com ele. Eu sei do caso de uma senhora que ela queria ter filho, não podia. E depois veio uma série de coisas, o marido abandonou, isso, aquilo. Então ela saiu. E a compensação que o inconsciente dava para ela era ter filhos, né? Olha, você vai ter filho todas as noites. O inconsciente, entre aspas, falava para ela, né? Então, como que vai a senhora, dona Maria? O médico perguntava de manhã. Ah, muito bem, doutor, tive 3 filhos essa noite. A pessoa, isso todo dia, isso é psicose. Agora, a pessoa que não conhece esses mecanismos, ela fala que isso aí é frescura, que precisa de uma surra, que isso aí é falta, não sei do que fazer. Inclusive há psiquiatras que falam para as mulheres que isso é falta de homem. Se homem resolvesse esse problema desse jeito, as prostitutas não seriam as mais ajustadas da paróquia. Se isso aí fosse. Tem uma certa razão, quer dizer, quando a vida afetiva vai bem, tudo vai bem. Quando a vida afetiva vai mal, tudo vai mal. Mas às vezes um conselho desses, que é constantemente dado por muitos psiquiatras, muitos dão esses conselhos, achando que tudo se resolve assim, aí, então, complica, porque às vezes vai criar outros problemas para a pessoa. Inclusive ela pode ter uns 3 filhos numa noite. Agora, então esse é o esquema básico. Agora, para ficar completo, eu diria que eu vou colocar os nomes das neuroses, onde é que está o psicossomático, onde é que está as paranoias. Mas, como eu falei, nós não temos tempo de entrar muito, basta esse esquema geral. Seria a neurose. É a neurose. Depois eu vou falar. Na histeria, a pessoa está na realidade, ela não sai da realidade. Depois eu vou falar. Então, aqui fazendo agora assim, uma representação gráfica dessa realidade, vocês imaginem uma prensa, né? Uma prensa. Aqui vocês colocam um ovo. Se você aperta com uma prensa de ferro esse ovo, essa prensa é de ferro, é de aço, e o ovo é de ovo. Uma criança girando com o dedo assim, ela esmaga esse ovo facilmente. Então, a prensa seria aqui o stress, e o ovo seria os recursos de ajustamento. Nós estaríamos aqui, no zero. Há uma quebra da personalidade. Há uma quebra da personalidade, a pessoa se quebra. Por isso que fala que a psicose é uma ruptura da personalidade. A pessoa se despersonaliza, ela sente que ela é outra pessoa, ela sente que ela sai do corpo, que ela está por aí, ela sente que estão roubando o pensamento dela. Então ela sofre, escuta a voz, dando gargalhada, etc. Sofre muito. Não pense que o louco não sofre. Já ouvi falar, o louco não sofre. Sofre muito. Agora, por outro lado, você imagina, por exemplo, aqui uma mão de uma pessoa, né? Que é uma coisa fraca, frágil, um pouco mais forte que um ovo, mas também é fraquíssima. E aqui um pedaço de diamante. Se ela aperta esse pedaço de diamante, ela vai machucar a mão e não vai romper o diamante, ou um pedaço de aço. Então, aqui nós teríamos também um estresse, mas que não é muito forte. E aqui nós teríamos recurso de ajustamento, não é? Bom. Então, o exemplo contrário. Aqui o recurso é que é bom e aqui o estresse é que é fraco. Então, nós estaríamos aqui na saúde mental. Então, esse jogo de recursos de ajustamento e de poder do estresse. Bom, eu vou parando para aqui, tem muita coisa para falar. Agora, vamos pegar assim
concreto de uma pessoa que foi criada com recursos de ajustamentos precários. Vocês vão analisar a história da pessoa que te procura, o neurótico. Você vai encontrar lá uma série de coisas pequenas colocadas na vida dele, que se você está trazendo trauma grande, você não vai encontrar. Mas se você prestar atenção a pequenos detalhes, você vai perceber. Eu fiz terapia de uma pessoa que padecia de dor de cabeça constante, uma dor de cabeça insuportável. Fez diversos eletroencéfalos, fez tomografias da cabeça, não acusava nada. E os médicos mandaram fazer exame de estômago para ver se alguma coisa gástrica que estava dando de cabeça. Então encontraram gastrite, alguma coisa assim, que é doença psicológica. Gastrite é doença psicológica. Gastrite, como é que é? Estomatite, colite, essas coisas. Então, ele veio para fazer tratamento comigo. E essa pessoa, que não importa quem, fez regressão de idade, fez hipnose, fez conversa, passou acho que uns 2 meses aí no CLAP com consultas diárias. E a dor de cabeça não cedia. Encontrei-se uma pessoa muito equilibrada, encontrei-se uma pessoa sem trauma nenhum, mas sem nada, um ambiente de família até bom, amoroso, pais piedosos, não encontrei nada. Então eu fiquei meio assim perdido. E aí eu resolvi, inclusive essa pessoa falou para Quevedo, que não estava adiantando nada, para Quevedo falou, olha, talvez você mudando de terapeuta, você às vezes não acerta com o terapeuta, né? Multa, quem sabe se você acerta. E ele disse, não, eu dei bem com o Godoy, eu vou continuar mais um pouquinho, vamos ver se resolve. E me falou isso. Eu rezo muitas vezes durante a terapia, eu rezo para Deus me inspirar, o que eu vou fazer. E de vez em quando ele atende. Desculpa. Aí eu percebi que ele tinha tendência a rigorismo, ao perfeccionismo. E eu resolvi trabalhar a área do perfeccionismo. A ele ser uma pessoa mais flexível, mais maleável. Porque a pessoa perfeccionista, ela impõe sobre ela própria tantas regras, tanta coisa, que a vida dela fica insuportável. Então eu comecei a trabalhar na quebra do perfeccionismo. Eu falei, eu acho que você é muito perfeccionista, vou tentar quebrar um pouco da rigidez, porque se a tensão, o rigorismo traz tensão. Se você for menos tensa, aí, quem sabe? Eu falei, tá bem, você aceita que eu faça isso, eu vou fazer por hipnose, vou botar na sua cabeça para ser um pouquinho mais assim solto. Aceite. Eu gravei uma fita de relaxamento, parece que essa pessoa ouviu conscientemente, aprovou, achou que estava bem, portanto não estou fazendo lavagem cerebral, botando as minhas ideias que ela concordou, e comecei a minar o rigorismo. Depois de uma semana a dor de cabeça cedeu. Aí ficou mais uns 15 dias sem consultar, só para ver se a dor de cabeça voltava, não voltou. Aí eu fui embora e eu recebi um cartão agora de Natal, dizendo que estava bem. Então, quer dizer, vocês vejam, uma pessoa que tem uma infância boa, família boa, mas é o rigor. Qual foi a ameaça? Aquela ameaça do rigor. Tem que acertar, não pode errar. O que os outros vão dizer? Você tem que fazer certinho. Olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser. Olha isso que fizeram. Então essa polícia dentro criava um estado de tensão tão grande que começou a dar dor de cabeça. Vocês vejam como que pode ser essa ameaça interna da pessoa. Como é que pode ser essa ameaça interna? Então tem uma porção de jeito de ameaça. Então, foi um tipo de... Eu falei de ameaça. Como é que a pessoa reage contra essa ameaça normalmente? Agora já vem um pouquinho de Freud aí, que estuda psicologia, vai se lembrar. Antes da pessoa cair na neurose, se ela não tem condições de resolver o problema efetivamente, não é? Por exemplo, no caso dele, ele podia falar assim, eu estou rigoroso demais. Espera aí, vamos lá, nem tanto mar, nem tanta terra. Ele podia ter feito isso antes de consultar um psicólogo, gastar tanto dinheiro. Mas precisou de uma ajuda, porque ele estava naquilo e nem percebia, nem eu percebi depois de tanto tempo. Mas, como também uma pessoa que, às vezes na família, o pai compara um filho com outro, e um é sempre inferior, a pessoa põe na cabeça dela que ela é inferior, e ela vai agindo na vida como inferior.
ela pode ser melhor que todo mundo, mas chega na hora, ela se esconde, ela cala a boca, deixa que male, acha que não pode, não é capaz de fazer. Ela nem sabe que é isso que está causando a neurose nela, né? Por isso que eu falei, essa ameaça pode ser uma ameaça inconsciente. É a ameaça de não ser aceita, de ser rejeitada, de não conseguir. Então, pode ser inconsciente. Agora, quando a pessoa tenta diversas coisas e ela não consegue resolver o problema, aí o ego dela, estou usando linguagem freudiana agora, de psicanalista, o ego dela fala assim, vou resolver para você. A sua solução vai ser de fuga. Você vai beber. Então, de repente, ela começa a sentir uma necessidade grande de beber. Ou então ele fala, vai ser de fuga. Você vai contar bastante piada, dar muita risada, ser bem irresponsável, ser bem alegre, não vai mais ligar para isso. Então fica aquela pessoa assim, alegre, responsável e que não liga para nada. Ou então o inconsciente dele pode dizer, você vai sonhar, você vai pensar. Então ele começa a inventar uma opção de coisas maravilhosas que podem acontecer. Tem gente que mente e você chega até... E até ela própria acredita na mentira dela, mas vive num mundo de fantasia. Ela sabe que é fantasia, mas na hora ela acredita e vai. Eu conheci não sei se era neurose, porque não foi cliente, foi colega. Ele disse assim, a gente começava a contar, porque olha que laranja grande, eu falei, isso não é nada. Olha, não é piada, eu conheço a pessoa, e se você falava para ele que era mentira, ele ficava furioso. Eu falei, isso não é nada, na minha terra, Espírito Santo, a laranja é tão grande que não dá para encher de suco inteira, fica de suco cheio de suco só pela metade. Aí nós estávamos passando pela parreira de uva. Falei, puxa, mas tem lugar da uva. Olha que cada bago de uva. Meu pai, ele falou, meu, você está no Espírito Santo? O meu pai cruzou chuchu com uva. Dava cada uva do tamanho do chuchu, quer dizer. Mas assim por diante, você não podia rir, tinha. É pena que eu não escrevi na hora, porque todo dia ele vinha com essas coisas assim. A pessoa entra numa fantasia. Ela entra. Depois ela sabe que não é, mas na hora ela acredita. Hein? Quem nasce em Tu também. Talvez seja um jeito, né? Porque na Itu a igreja é tão grande que quando a noiva chegou no altar, era tão comprida a nave, tão grande, quando chegou no altar, já estava batizando o primeiro filho. Uma vez eu fui a Itu, estava na farmácia, fui lá comprar qualquer coisa. Aí estava esperando e uma menina falou assim, me dá um vidro de esmalte. Aí vieram com um garrafão. Dá um melhoral, vieram com uma tamanho pizza. Aí elas saíram, eu falei, como é que vai ser o meu sabonete? Aí a menina, a coleguinha falou assim, você não ia comprar mais nada? Eu ia comprar um supositório, mas fiquei com medo. Eu disse uma mentira, eu não fui a Itu e Justiça, mas quem me contou essa piada foi uma freira, uma religiosa. Mas é uma piada muito santa. Então, outra defesa, por exemplo, do ego da pessoa, é a defesa da negação. Negar o problema. Às vezes, por exemplo, alcoólatra. Alcoólatra nenhum admite que ele é alcoólatra. Maconheiro fala assim, eu deixo a maconha a hora que eu quiser. Eu não sou viciado. Fumante, a hora que eu quiser eu deixo. Muitos falam isso. Defesa da negação, negar o problema. Então ele simplesmente nega o problema. Eu há pouco tempo procurou um senhor que é alcoólatra, mas não procurou para deixar a bebida. Procurou porque ele estava deprimido, estava depressivo. E eu disse, eu sei que ele é alcoólatra, está todo inchado, barriga inchada, está todo despencado, ele fica até assim, é horrível. É uma coisa de fazer pena. Não trabalha, não faz nada, ele só bebe. Aí ele estava me falando dos problemas dele. Professor, não tem problema de bebida? Não tem. Mas aí da sua família me falaram que você bebe 10 cervejas só na parte da manhã. Cerveja não é bebida.
cerveja é o mesmo que água. Então ele nega. Então, isso aí acontece. Agora, se você quiser, afim, talvez o Padre Haroldo saiba dessa, mas eu aprendi outro dia. Se você quiser mostrar para o indivíduo que ele é alcoólatra, ele não aceita, se quiser mostrar para ele que ele é, você faz o seguinte desafio. Você escolhe uma bebida. É um jogo. Escolhe uma bebida. Qual que você quiser. Você vai tomar 3 doses por dia e só, durante 15 dias. Não passa das 3 doses. Ele não consegue. Se você conseguir, você não é alcoólatra. Eu me convenço. Ele não consegue. Se for alcoólatra, ele começou a beber, ele vai embora. Agora, se você vê alguém numa mesa, bebe um copo de cerveja, daqui a pouco toma um pouco de Coca-Cola, também não é alcoólatra. Porque um alcoólatra nunca vai tomar um copo de água, uma coisa em cima de uma bebida, ele vai entrar direto. A pessoa que toma bebida é a pessoa que bebe socialmente. Mas isso aí é uma digressão. Então, a defesa da negação, a pessoa nega o problema. Ela simplesmente não. Ou então nega assim, ela não quer saber, não quer ver, não quer pensar no problema. Vive como se não houvesse o problema. Não é? Não está nem aí. É a chamada defesa do avestruz. O avestruz, quando está perseguido, dizem que ele põe a cabeça dentro da areia e deixa a poupança de fora. Então é muito fácil de pegar. Essa é a pessoa que é defesa de fuga. Então tem a defesa da racionalização. A defesa da racionalização é muito usada, eu acho que todos nós usamos um pouquinho. Racionalização em psicologia significa a pessoa encontrar um motivo razoável, plausível, para conviver com a sua forma de resolver o conflito. Digamos assim, comerciante, digamos, que quer tirar um pouco mais. Então ele vai tirar um pouco mais, vai entrar em conflito com a sua consciência, porque aquilo é pecado, é roubo. Então ele racionaliza assim, ele fala, isso não é roubo, porque é apenas 2 gramas de cada um, não vai fazer mal para ninguém. Com isto eu vou prosperar, vou poder servir melhor a minha comunidade e também todo mundo faz assim. Comerciante que não faz isso é tolo, e todo mundo já sabe que é assim, portanto isso aqui não é pecado. Então ele dá uma explicação para a consciência dele e ele convive com aqueles pequenos furtos, que pode ser 2 gramas, 3 gramas, 5 gramas, então de cada um, e é uma maneira, a racionalização. Ou então, por exemplo, um educador que é muito casto, super casto, mas que tem assim um conflito muito grande, porque ele precisa ter uma curiosidade ou necessidade de explorar sobre a questão de sexo, então ele fala, bom, eu estou vendo esse filme erótico porque eu tenho que formar a juventude e tenho que saber o que eles estão vendo. Está ótimo. Eu vou dar essa conferência sobre sexo porque isso aqui eu estou usando para instruir a juventude nessa era tão sexualizada. Então quando você vê, ele só está vendo filme, lendo livro e falando de sexo constantemente. Mas se você vai conversar com ele, não, eu estou formando a juventude. Nós temos aí um exemplo de racionalização. A pessoa encontra uma explicação que ela gosta e mediante essa explicação, então aí ela vive em paz com ela mesma e encontra uma forma de resolver seu conflito. Chama-se tem 2 facetas, o limão doce e a uva verde. Tem aquela parábola da raposa e as uvas, né? Que a raposa pulava para pegar o cacho de uva que estava do lado de cá, do muro, e não conseguia. Aí quando ela viu que não conseguia, estava cansado, nem pulava mais, falou, também está verde. Isso é uma racionalização. Ela encontrou uma explicação para se desinteressar, já que o ego dela estava deprimido, uma vez que ela não fez uma tentativa, foi frustrada, não conseguiu. Então, para sair bem com o seu próprio ego, ela falou. Ou então você, dadas as crises atuais, é obrigado a trocar de carro. Então, se tem um carro bom, tem que troca de carro todo ano, cada ano vai para um carro inferior. Mas então você troca o carro, você arruma, isso que é bom, não sei o que, aguenta mais, tem mais autonomia, você encontra uma porção de explicações para você ficar bem com o seu carro. É a reação do limão doce. Se a vida tem um limão, você faz uma limonada, e bota açúcar, toma e aproveitou. Então, são exemplos de racionalização. Nós todos fazemos de alguma forma. Agora, ela chega a ser neurótica quando a pessoa começa a encontrar explicações assim, mirambolantes, e faz coisas mirambolantes. Aí nós estamos numa neurose. Racionalização. Bom, tem uma lista aí que o velho Freud deu, se houver interesse, sempre mais tarde dou, mas vamos tocar aqui para frente para outra coisa.
Vou falar um pouco sobre conflito. Muitas vezes o desgaste da pessoa, a fraqueza da pessoa, vem de um conflito que ela traz dentro dela. Então, quais são os tipos de conflito? Nós temos o conflito de mútua atração. Aqui tem uma coisa que eu gosto, me atrai, e aqui tem outra coisa que eu gosto, me atrai. Agora, dois proveitos não cabem num saco só. Ou eu pego isso, ou eu pego aquilo. E eu fico no meio sem saber, e agora? Para onde que eu vou? Esse é o conflito da mútua atração. Duas coisas atraem igualmente e a pessoa fica sem saber para onde que vai. É o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que quer casar, encontra-se a mulher que seria ideal para ele, como digna de fiel, trabalhadeira, culta, bonita, exatamente a mulher que ele sabe que foi talhada para ser a mãe dos filhos dele. É com essa que ele quer casar. Mas, por outro lado, tem outra que tem uma atração física muito grande, que ele não aguenta. Mas essa aqui não tem atração física. É uma mulher boa, mas não é, não é completa. Agora, essa aqui tem tudo. É alegre, faz o gênero dele, mas é uma pessoa que ele não tem muita confiança. Então, ele fica assim, agora com qual que eu vou? Então, enquanto não resolve o conflito, a pessoa vai ficando tensa. Vai ficando tensa. Então, o conflito da mútua atração. Agora, tem também em vez de fazer um solzinho, eu devia fazer um sinal de positivo, né? Tem o conflito da mútua repulsão. Isso aqui é a pessoa que está entre a cruz e a espada. Quer dizer, ele está ameaçado pelos dois lados. Os dois lados não são bons para ele. Ou para cá ou para lá. É que nem aquele que tem que escolher entre o inferno de fogo e o inferno de gelo. Qual dos dois? A gente se vê muitas vezes um conflito desse para resolver, é muito difícil, que os dois lados. Falando em inferno, disse que estava lá, a Padre Quevedo, me desculpa essa história, porque entra o diabo no meio. Diz que chegou um Padre Jorge também, vou remedar turco. Diz que chegou um turco libanês, na porta do inferno, e trouxe lá um presentinho para sua mulher, um presentinho bonito para sua mulher, cativando o demônio, porque por meio da esposa, quem sabe se ele conseguiu um lugar melhor, né? Eu diabo, eu não tenho mulher. Mas então, como tem chifre na cabeça? Mas também tinha o inferno russo, brasileiro e o inferno americano. No inferno russo, máximo de calor. Não sei quantos 10 milhões de Fahrenheit, nem sei se existe. Inferno americano, mesma coisa. O inferno brasileiro, mesmíssima coisa, mas a fila para o inferno brasileiro estava assim, todo mundo em fila para entrar. A fornalha está quebrada, eles não consertam, e o dono da fornalha foi tomar um cafezinho. E o pessoal está acostumado com o filho, então estou batendo papo aí. Agora, tem o conflito o mesmo objeto, ele exerce atração e repulsão. O mesmo objeto exerce atração e repulsão. A pessoa quer, mas aquilo é ruim para ela. Esse talvez seja o pior, porque aí é uma coisa só e tem que resolver e não tem jeito de escapar. Isso aqui a gente encontra muito nas neuroses. A pessoa, ao mesmo tempo que ela quer ficar boa, ela não quer ficar boa. Por que é que muitas pessoas que fogem, que tem aquela reação de fuga dos problemas, por que é que elas, a psicoterapia demora, por que nunca que elas resolvem? Porque se elas resolverem a neurose,
elas vão ter que enfrentar o problema. Então, como elas não querem enfrentar o problema, então vai enrolando e não sai da neurose. Então, resolver o problema é uma coisa boa, positivo. Mas resolver o problema significa eu começar a viver uma outra vida, eu trabalhar, eu lutar. Isso é ruim. Então, a terapia torna-se uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo. Isso vale muito, falei do homossexual, vale muito por causa do homossexual. Ele quer sair daquilo, mas o atrativo é tão grande que ele não consegue. Com isso que ele se desgasta. Aí tem até uma história, essa vez a piada tem cabimento. Apesar de ser a piada talvez a mais profana de todos, a menos estalão de todos, mas é uma que dá bem a situação do homossexual. Diz que estava um sujeito sentado, gemendo de dor. Aí o colega falou, por que está acontecendo com você? Ele falou, eu sentei em cima de mim mesmo e não aguento mais de dor. Por que você não levanta? Porque está gostoso. Isso é uma... Padre Quevedo me fez um gesto assim que depois não sei o que é. Mas olha, isso aí serve para vocês se lembrarem da dificuldade. É um exemplo que vale para o homossexualismo, vale para a bebida, vale para tudo. A pessoa quer e não quer. Isso que trata difícil. Então, se vocês quiserem ajudar uma pessoa, procura levar essa pessoa. Sabe, uma técnica que eu descobri, ao invés de você combater o negativo, procura trabalhar no positivo. Eu fui religioso e eu acho que uma falha muito grande na formação dos religiosos, dou a minha mão palmatória, se alguém puder me mostrar ao contrário, não sou cabeçudo, eu me glorio de ser flexível. Mas na vida religiosa, na prática, a gente insiste muito mais no negativo do que no positivo. Você malha, por exemplo, tem quartinho de caridade todo dia para dizer os defeitos da gente. Tem exame para achar os defeitos, e não sei o que para defeito. Então a pessoa começa a olhar os defeitos, de repente ela se acha tão cheia de defeitos, ela começa a achar aquela vida impossível, começa a desenvolver problema de escrúpulo, quando, se você incentivasse o positivo da pessoa, mostrasse, se você planta tanta flor nesse canteiro, não vai ter lugar para mato. Então nas terapias eu procuro incentivar a parte positiva. Por exemplo, no caso do homossexualismo, digamos, mostrar o lado bom do outro lado, o que ele vai lucrar, o que ele vai ganhar. Então ele fica olhando para ali e ele vai para lá. Se você está numa bicicleta aprendendo, se olha para o poste, você vai no poste. Então por que não olha para a rua? Quer dizer, insistir no positivo. Isso é fundamental. Isso a gente não vê fazer muito. Num tipo de maratona que eu ofereço, as pessoas entram, elas sentam assim ao redor, e eu coloco um banquinho, ou então uma mesa. E eu faço cada pessoa subir na mesa e falar das suas qualidades. A pessoa sua, transpira e se julga evidências. Tem gente que nem sabe quais são as próprias qualidades. E depois desce de lá se sentindo bem e fala, puxa vida, como é gostoso saber que eu tenho alguma coisa que preste. É uma coisa que faz bem para a pessoa. Incentivar as qualidades. Padre Armando Cardoso, jesuíta, que é um homem santo, no meu conceito, de todos os jesuítas, ele é um homem que sabia fazer isso. Ele pegava, uma vez eu falei, Padre Cardoso, eu não consigo ter devoção a Nossa Senhora, eu vou direto com Deus, coração de Jesus, todo mundo fala, esse negócio de Maria, não é comigo. Eu pensei, agora eu vou levar a maior bronca, né, porque ele vai falar, imagina, onde se viu um jesuíta que não tem devoção a Nossa Senhora? Ele falou, então você vai ser o promotor da devoção ao coração de Jesus aqui no noviciado. Você vai promover essa devoção. Pega os livros aí, vê onde que tem, dá trabalho para eles fazerem, vou te nomear oficialmente. Me nomeou oficialmente promotor da devoção ao coração de Jesus. Quer dizer, é uma pessoa que sabe aproveitar o que a pessoa tem de positivo. Cada pessoa, o bêbado que está caído na rua, ele tem alguma coisa boa dentro dele. Você precisa despertar isso e favorecer isso. Por isso que eu falo que a terapia que cura é o amor. Agora então, falei dos conflitos. Agora vamos, o que é que geralmente causa estresse na pessoa, o que é que causa ameaça na pessoa. Então isso agora eu vou falar isso então nos 20 minutos que me restam. Hein? Eu sabia. Eu queria ver o Padre Vento de mãos ao alto, falei que tinha 20 minutos. Desordem, amiga.
Tá bom, fala sobre os olhos de deixa eu arranjar lugar, senhor. Todos nós, todo ser existente sobre a face da terra e fora da terra tem necessidades naturais para que ele permaneça aquilo que ele é, na sua natureza. Vamos pegar uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ela precisa de uma temperatura X e de uma pressão X. Se você aumenta muito a temperatura ou baixa muito a temperatura, se aumenta muito ela se derrete. Se você diminui muito, ela se rompe. Então, a temperatura dela tem um range, tem uma amplitude. Ela tem que ser, por exemplo, de A até X. Pressão. Se você exerce uma pressão sobre a pedra, ela vai. Se mande mais, ela se rompe. De A até X. De A' até X'. Esse negócio de linha, de vez em quando, sai a galinha, sai não sei o que de linha. Bom, o ser humano, para agora não passar pelas flores, pássaros e micróbios, etc., também tem. Então é essas que eu vou dizer. Nossas necessidades, para a gente poder tá bem, ser feliz. Agora, então nós temos também, isso aqui é de Maslow, um homem que estudou muito as necessidades humanas e a motivação humana. Bom, primeira necessidade são fisiológicas. Nós temos necessidade de comer, beber, necessidades sexuais. Então isso aí são as mais fundamentais de todas. Até que um papa aí, não sei qual que é, falou que se um homem está de barriga vazia, não se pode pregar evangelho para ele, tem que primeiro comer. Necessidade fisiológica. Necessidade de segurança. Necessidade de amor, de estima, de realização de si. Quer dizer, se uma pessoa não se realiza, se uma pessoa está satisfeita fisiologicamente, ela está bem, mas está sem amor, não recebe estima, não tem segurança, não se realiza, ela é uma pessoa frustrada, ela é uma pessoa infeliz e está caminhando para uma neurose. Se ela tem satisfação, segurança, sem amor, sem estima, não vai. A última de todas, a coroa, será a realização de si. Nós temos talentos. Cristo até contou uma parábola sobre isso. Você tem que fazer render aquilo que você tem. Em termos assim de filosofia, aí depois quem quiser explicação, pergunta para os padres. Nós temos que nos levar da potência ao ato. Não é? Temos que atualizar a nossa potencialidade. Em outras palavras, quem tem dons para música tem que trazer isso à tona. Quem tem dom para literatura tem que trazer isso à tona. Cada um conforme o seu dom. Como diz a Bíblia, cada ser conforme a sua espécie, crescer e multiplicar-vos. Agora, uma necessidade que o Maslow indicou, não colocou na escala, mas ele indica também, é que o ideal, às vezes por um ideal, que pode ser religioso, uma pessoa joga tudo isso fora. Segurança, amor, estima, tudo, para viver de acordo com o seu ideal. E eu acrescentaria, não sei se o Maslow fala disso, mas as necessidades de Deus, todo mundo tem. Você não vai encontrar uma cultura, um povo que não cultua, que não tem um ídolo, uma coisa assim que elas cultuam. É uma coisa instintiva no homem. Não é um fato isolado, é do ser humano. E note uma coisa curiosa, quando a pessoa abandona Deus, abandona a religião, ela começa a cair em superstições homéricas. Bom, isso aí eu podia continuar. Vamos falar um pouquinho sobre a desordem de caráter. Não falei sobre a reação de angústia, sobre a histeria que eu queria falar. Pois é, agora fica... Bom, vamos embora. Vamos perder tempo lamentando, mas falando, não vou nem precisar do quarto. Vou dar exemplo de duas neuroses, depois exemplo de duas desordens de caráter. E depois de duas psicoses. Então tem 1 minuto para cada uma. A reação de angústia é uma neurose na qual a pessoa sente constantemente um ligeiro mal-estar. Mas de vez em quando ela tem uns ataques assim
palpitação de coração, falta de ar, parece que ela vai morrer. E às vezes acontece de noite, ela está dormindo, acorda assim, sobressaltada. E ela acha que vai morrer. Nós temos aí uma reação de angústia. É uma neurose. Ela tem uma ameaça inconsciente que ela não sabe qual que é. Para ela tudo está bem. Ah, eu estou bem, tenho um bom marido, tenho filhos, tenho segurança, mas me acontece isso. Inconsciente. E essa é uma reação que a gente tem quando fica ameaçado. Se entra um leão aqui do imposto de renda, todo mundo sobe em cima da cadeira e o coração bate. Isso é uma reação, é uma resposta a uma ameaça. Reação de angústia, uma neurose. Agora pulando a depressiva, pulando a histeria. Freud chamou a histeria de conversão. Mas não é conversão ao cristianismo, conversão a isso, aquilo. A pessoa converte energia física, não, energia psicológica em energia física. Ela converte um problema psicológico em problema físico. O que significa isso? Significa que ela apresenta uma doença física e não tem nada. Pode tirar o exame que quiser, não tem nada. É reação de conversão. Por exemplo, eu atendi uma vez uma senhora que saiu do convento, mas ela não quis voltar ao convento, porque a vida fora era melhor. Também não quis deixar de ser religiosa, porque ela gostava de ser religiosa. Quer dizer, olha o conflito aí. Ela quer duas coisas que não se compõem, mútua atração. Então não voltou para o convento e não assinou as demissórias. As superiores então informaram que ela estava irregular, que ela estava já fora, mas que ela tinha que dar baixa. E ela não assinava. Passou um ano sem assinar. O dia que ela assinou, o braço ficou paralítico. Foi onde ela me procurou. Estou paralítica do braço direito. Quando que aconteceu? Aconteceu quando eu assinei as minhas demissórias. O inconsciente dela está dizendo, olha, você fez uma coisa errada, viu? Você devia continuar freira. Agora também você nunca mais vai assinar nada, porque assim não tem mais perigo. Então, essa é a reação de conversão. A pessoa pode ficar surda, cega. Uma vez um oftalmologista, oculista, ele montou para mim um gabinete no consultório dele, não cobrava um tostão, me pedia para ir lá atender, para ajudar os casos que ele tinha, que eram casos completamente psicológicos. O mais engraçado é que a pessoa histérica é seletiva. Ela não escuta, mas se você derruba uma moeda, ela escuta. Ela não vê, mas se tem uma coisa que ela gosta, ela vê. É assim uma coisa seletiva. Então muita gente acha que isso aí é falsidade, não sei o que. Isso é reação histérica. Ou a pessoa, também vulgarmente, uma pessoa fala ficar histérica, uma pessoa que grita, desmaia, reações exageradas, ela não está sentindo tudo aquilo. Quer dizer, não tem motivo físico para ter aquele desmaio, aquela queda, dar aqueles gritos. Mas ela dá, psicologicamente. Há motivos. Agora vou dar exemplo de duas. A desordem de caráter não é nem psicose, nem neurose. É simplesmente a pessoa tem coisas que tornam o comportamento dela na sociedade incompatível com o relacionamento normal, sendo que ela nem é louca e nem é neurótica. O psicopata social, por exemplo, o sujeito que faz o que dá na cabeça dele e não dá confiança para ninguém, não dá bola para a sociedade, ele não sofre, ele está bem, está sempre na dele. Todo mundo sofre por causa dele. Eu conheço ele é vendedor, o setor agradabilíssimo, está cheio de amigos, ele ganha dinheiro vendendo as coisas, né? Vende moamba. Agora, não tem escrúpulo nenhum, ele enrola até os parentes, amigos dele, vendendo coisa falsa, falsificando. Ele está num banquete de cerimônia, se ele quiser soltar o mau cheiro, ele solta, não está nem aí com ninguém. Eu vi esse homem fazer xixi no Corcovado, no meio daquela multidão toda, na gradinha do Corcovado. Se tivesse um guarda ali, podia até prender. E ele está muito tranquilo. Isso é desordem de caráter, é o psicopata social. Não sofre, está bem, nesse caso pelo menos, não é neurótico, não é psicótico, não é? Fazer xixi na cama também é considerado uma desordem de caráter. A gente encontra isso em criança e encontra também isso, às vezes, em gente grande. Quem tem problema de filho, por exemplo, que faz xixi na cama, ou compra um cobertor, um lençol americano, que quando ele molha dá choque, ou então faz uma outra coisa, já que
Nem sei mais tão bem, uma vez foi inventado isso aí como tentativa, não sei se ainda continua. Ou então fazemos uma coisa mais tipo tupiniquim. Você mais ou menos descobre a hora que a criança precisa e levanta, acorda e leva para o banheiro. Ou então, mesmo que ela tenha feito já o xixi, acorda e leva para o banheiro. Então, ela vai acostumando a relacionar acordar com o xixi. Então, daqui a pouco ela passa a acordar antes de fazer xixi. Então, isso aí é uma técnica. Acabou, Padre? Falta 1 minuto. Muito bem, não vai dar para atender as perguntas, mas se alguém quiser fazer, depois por escrito me entregar, eu vou dar um jeito de responder. Como negócio de cartão de visita, vocês todos têm endereço do CLAP, não tem telefone? Então, não precisa cartão. Mas sabe, eu tô aqui, isso daqui, é isso aí. Mas se alguém quiser ir do carro, eu vou deixar uns com o Chico. E essa fita que falei também. Tá, muito obrigado. Hein? Olha, eu conheço inglês que estudei nos Estados Unidos. Aqui eu estou um pouco desatualizado com relação aqui ao nosso Brasil. Muita coisa traduzida. Agora, a Madre Cristina tinha um muito bom, saiu do prelo. Eu vou pedir ao Padre Vanin, que está estudando psicologia, Padre Vanin, Sérgio, essa turminha que está na faculdade agora, eles devem ter alguma indicação para vocês, é uma coisa mais atualizada. Eu não tenho, depois que eu estudei, eu não comprei mais nada e desliguei da universidade, não seria capaz de dar uma bibliografia em português para você. Eu vou pedir ao Padre Ivaninho, ao Sérgio, que depois faça o levantamento, que sabe se coloca no quadro e faça para vocês aí. Tá, muito obrigado, foi uma satisfação estar com vocês.